Uma operação histórica da Ucrânia contra a Rússia atinge 41 aviões, são 7 bilhões de dólares em prejuízo, e não se trata somente de dinheiro, afinal de contas é uma força de bombardeiros estratégicos que não é tão facilmente recuperável. Um ataque a 4 bases aéreas da Rússia em território russo, a centenas de quilômetros da fronteira com a Ucrânia. É histórico por mais de um motivo, com implicações também para a diplomacia e como a guerra moderna deve se configurar daqui em diante. Nós exploraremos os principais aspectos da chamada Operação Teia de Aranha no programa de hoje. Falamos ainda de eleições na Polônia. Eurocéticos ou uma tendência pró-União Europeia são tendências que dividem o continente. Agora, com um novo presidente à frente do país, entenderemos o que isso significa e como esse país, que, claro, tem um histórico importantíssimo na Europa quanto ao autoritarismo, após o domínio nazista e comunista, configura-se agora no continente. A gente fala disso e de um atentado nos Estados Unidos, mais um, em semanas recentes. Um atentado de um extremista islâmico gritando pró-Palestina. Ele acabou incendiando 8 pessoas. A gente fala isso à luz do contexto geopolítico entre Estados Unidos e Israel e, claro, o que isso significa e a resposta do presidente americano Donald Trump. Bem, isso é o que vem adiante nas nossas coberturas especiais. Eu sou Marcos Schottges, editor. Esse é o Diante dos Fatos. Bem-vindo ao Epoch Times Brasil, epochtimes.com.br. Fica o convite a todos para curtirem, comentarem, compartilharem. Cada uma dessas coisas nos permite alcançar mais pessoas. A gente começa, antes das nossas coberturas especiais, com as nossas manchetes do Brasil e do mundo. Vamos às notícias de hoje. E a gente começa falando a respeito de Irã. A situação é a seguinte... Se a gente falava de Oriente Médio na introdução, o Irã dobrou seu estoque de urânio enriquecido a 60% e já acumula mais de 400 quilos, segundo um relatório confidencial da Agência Internacional de Energia Atômica que circulou nas manchetes. Esse avanço daria ao país, em tese, a capacidade de produzir até 10 bombas atômicas, caso optasse por seguir adiante. A coisa não é tão simples, mas em tese haveria essa capacidade. Isso ocorre em meio às negociações com os Estados Unidos, que buscam um novo acordo para conter o programa nuclear iraniano. Trump afirmou que estava otimista, mas exigiu inspeções rigorosas. Israel reagiu com preocupação e alertou para a vulnerabilidade das instalações iranianas. Netanyahu pediu ação internacional, enquanto evita ameaças militares diretas por hora. É um negócio que se estende já há algum tempo, depois de 5 rodadas de negociações, e não está claro exatamente para onde se deve prosseguir. O Irã afirma que quer um programa nuclear para fins pacíficos, para fins civis, mas o enriquecimento a mais de 60% está muito além do que seria necessário para isso. A gente fala sobre a relação Estados Unidos-China na sequência e uma série de notícias importantes quanto à China também hoje. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou no sábado que os Estados Unidos não permitirão que aliados sejam intimidados caso a China invada Taiwan. Segundo ele, a ameaça chinesa é, aspas para o secretário de Defesa, iminente, e o país já se prepara militarmente para uma possível ofensiva até 2027. Durante o discurso no Fórum de Segurança de Shangri-La, em Singapura, que é tradicionalmente um lugar também onde há até trocas de palavras entre oficiais da China e dos Estados Unidos quanto a Taiwan, Hegseth disse que os Estados Unidos manterão presença ativa no Indo-Pacífico. A China não enviou representante ao evento dessa vez. Taiwan, claro, é um país com própria constituição, própria moeda, mas é reivindicada pelo Partido Comunista Chinês como território próprio. O partido nunca governou a ilha, mas reivindica ela como própria já desde 49, desde a Guerra Civil. Quando o Partido Nacionalista, após perder a Guerra Civil, foi para a ilha, em 1949 o Partido Comunista Chinês passou a governar a China, os nacionalistas que perderam aquela guerra foram para a ilha de Taiwan. A China reagiu também quanto às falas do Hegseth. Ele alertou para uma possível invasão chinesa de Taiwan até 2027 e o governo chinês, em nota, classificou o discurso como provocador e disse que Taiwan era um assunto interno. Ele disse para Washington, então, porta-voz do partido, para Washington não brincar com fogo, que é até um linguajar tradicional para oficiais do Partido Comunista Chinês nesse tipo de situação. Isso aconteceu no domingo, a resposta depois da fala do Hegseth em Shangri-La. Washington estuda ampliar a venda de armas para Taiwan. Pela Lei de Defesa de Taiwan, os Estados Unidos têm que dar para Taiwan meios de se defender e há estudos, então, sobre novas vendas de armas. Falando dessa relação China e Estados Unidos, a gente tem também agora coisa com os chefes de Estado. Trump e Xi Jinping devem conversar nos próximos dias para tentar resolver tensões comerciais. Segundo o secretário do Tesouro Scott Bessent, ele que falou à imprensa ontem, o principal impasse envolve minerais críticos essenciais para cadeias industriais.
Trump acusa a China de descumprir acordos e segurar exportações desses produtos, o que afeta parceiros como Índia e Europa. Scott Bessent acredita que a conversa entre os líderes esclarecerá se a falha foi técnica ou intencional. Segundo assessores da Casa Branca, ainda não há data marcada. Esse negócio dos minerais de terras raras ou minerais críticos em geral, claro, a China detém a quase totalidade do processamento deles globalmente e uma parte substancial das reservas é um contencioso na relação comercial entre os dois países. Indo agora para a Europa, falei que hoje tinha muita notícia com a China e a situação é a seguinte: a Holanda acusou a China de intensificar a espionagem cibernética com foco especial na indústria de chips, os semicondutores. O ministro da Defesa, Ruben Brekelmans, afirmou que o país lidera tecnologicamente esse setor e que Pequim estaria minando sua propriedade intelectual. Isso vem depois de um caso similar acontecer com a República Tcheca, na semana passada, com acusações de espionagem cibernética em larga escala vindo de Pequim. E o chanceler alemão Friedrich Merz fará sua primeira visita oficial a Washington desde que assumiu o cargo. Isso vem em meio a um contexto mais amplo com a guerra da Ucrânia. Merz também tem falado sobre mais apoio europeu a Zelensky. Ele que foi porta-voz do anúncio na semana passada que Reino Unido, Alemanha, França e Estados Unidos estavam removendo restrições ao uso de armas dadas por esses países contra a Rússia em território russo. Havia antes algumas restrições, era uso somente defensivo. Ele mudou então essa situação com um pronunciamento na semana passada. Com a maior economia da Europa, a Alemanha busca também defender as relações comerciais estáveis com os Estados Unidos e, claro, isso ocorre em meio ao debate quanto às tarifas. Vindo agora para a nossa América Latina, a gente tem o seguinte: mexicanos foram às urnas ontem para eleger juízes e membros da Suprema Corte em uma votação inédita no país. A eleição proposta pelo ex-presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, e apoiada pela sucessora Claudia Sheinbaum, fez parte de uma ampla reforma no judiciário, eleições então para a Suprema Corte. A promessa é combater a corrupção e tornar o sistema mais acessível à população. Alguns críticos alertam para riscos à independência do judiciário e denunciam presença de candidatos ligados ao crime organizado. Apesar do entusiasmo do governo, os dados do Instituto Nacional Eleitoral, o INE, que gerencia as eleições no México, apontam uma participação entre 12% e 14% dos eleitores registrados. É considerado baixo, lá não é questão de voto obrigatório. Encerrando, a gente chega no Brasil, onde a Polícia Federal marcou para 5 de junho o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que investiga a atuação do filho, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. A apuração, sob relatoria de Alexandre de Moraes no STF, apura suspeitas de coação, obstrução e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Eduardo busca sanções contra ministros do STF junto ao governo americano. A representação foi feita pelo deputado Lindbergh Farias, do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, do PT, que também será ouvido. Licenciado desde março, Eduardo está nos Estados Unidos e diz que só volta quando o Brasil deixar a situação atual que ele chama de um, aspas, estado de exceção.